na CBN Diário. Condomínio Legal. Apresentação: Renato Igor. Oferecimento: Sinduscom, construindo o futuro com sustentabilidade. Orcitec, 30 anos contabilizando histórias de sucesso. JA Urbanismo, novos espaços de vida. E Serietac Imóveis, há 26 anos realizando o sonho da casa própria. Muito bom dia, este é o Condomínio Legal aqui na CBN Diário, na manhã deste sábado, dentro do Notícia na Manhã. Você sabe, o Condomínio Legal é um programa que fala sobre planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. E hoje nós estamos tratando de um assunto super importante, né? Que é o trabalho do síndico, os deveres, as obrigações legais, as responsabilidades do síndico. Nós temos agora o lançamento da segunda edição, 2012, do Manual do Síndico, Manutenção Predial, que é uma iniciativa do CREA e do Secov. Nós estamos na companhia do engenheiro eletricista, advogado, assessor de convênios e relações institucionais do CREA, o engenheiro Claude Pasteur de Andrade Faria. Engenheiro, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Renato, bom dia aos ouvintes do CBN. Também está aqui conosco o advogado Fernando Wilrich, que é o presidente do Secov, do Sindicato da Habitação de Florianópolis e Tubarão. Presidente Fernando, obrigado pela sua atenção aqui conosco, tudo bem? Bom dia, Renato, Igor, é satisfação estar aqui novamente no teu programa e bom dia aos ouvintes do Condomínio Legal. Fernando, como é que surgiu a ideia do Manual do Síndico? O Secov, enquanto sindicato da habitação, representante inclusive das administradoras de condomínio, sempre teve o intuito de trazer informação, de trazer, prestar esse serviço, né, de trazer informações importantes para a gestão dos condomínios, e a parceria com o CREA se tornou natural, né, na medida em que a ideia era fazer um manual que trouxesse informações ao síndico, ao administrador de condomínio, sobre a importância desse profissional, né, na manutenção das edificações. Engenheiro Claude, e a necessidade de uma qualificação deste profissional ou desta atividade se vê com os aumentos das responsabilidades do próprio síndico, né? Exatamente, Renato. Um condomínio hoje é uma estrutura muito complexa. Um prédio, um residencial comercial tem equipamentos eletrônicos, eletromecânicos, tem alarmes, tem toda uma estrutura física. Isso deve ser cuidado da forma mais responsável possível. Uhum. E quem são os profissionais habilitados a cuidar disso? São os profissionais da área técnica, em especial aqueles com registro no CREA, engenheiros, mecânicos, eletricistas, né? Então a preocupação do CREA junto com o Secov foi de produzir esse manual com orientações técnicas ao síndico, né, sobre quais tipos de serviços existem num condomínio que demandam a presença de profissionais habilitados. Então a nossa ideia aqui é justamente prestar esse serviço, né? Nós temos aqui no item 3 o que é a manutenção predial preventiva. O senhor é o redator, né? O senhor foi o autor também desse texto. Qual é a importância da manutenção predial preventiva? Isso é uma previsão legal também? Infelizmente, Renato, não existe uma lei no município de Florianópolis que obrigue, né, os síndicos a fazerem essa manutenção preventiva. O que existe são normas brasileiras, né, as NBRs, que tratam do assunto. Essas normas, de certa forma, têm um caráter obrigatório no seu cumprimento, né? Mas não existe uma lei municipal que, por exemplo, obrigue o síndico anualmente ou a cada 5 anos fazer uma manutenção predial. Mas a importância é o seguinte: o edifício, ele tem um ciclo de vida, ele é projetado para, digamos, 50 anos. Ele poderá atingir essa vida ou não, dependendo de como for mantido as suas instalações. É como um automóvel, você compra um automóvel, tem que dar manutenção nele. Né? Quem é que faz essa manutenção? A manutenção, é o responsável legal pela manutenção é o síndico. Isso está no Código Civil, está na lei que trata também da incorporação de imóveis, né? O síndico é o responsável legal. Entretanto, como ele, na maioria das vezes, é um leigo, ele não é engenheiro, ele deve fazer o quê? Ele deve contratar esses profissionais especializados com habilitação legal e registro no CREA, de certa forma transferir ao profissional a responsabilidade por aquela atividade. Fernando, na tua opinião, o que é mais adequado, o que é melhor para um condomínio, seja ele residencial ou comercial?
é ter um síndico que more, no caso um condomínio residencial, que more naquele condomínio, ou ter um síndico profissional externo? Renato, esse é um debate que a gente vem enfrentando bastante na sociedade de uma maneira geral, né? Em razão até da figura bastante comum hoje do síndico profissional, né? O mais importante, na verdade, é a conveniência do próprio condomínio, né? Quando a gente fala de condomínio, a gente está falando de uma capacidade, né, de autogerenciamento que deve haver e que a lei faculta os condomínios. Então hoje é importante que as pessoas saibam que existe esse profissional no mercado, que existem empresas especializadas na administração de condomínios, que inclusive exercem a função de síndico de condomínio, não havendo mais sempre aquela necessidade obrigatória de que o síndico seja aquele morador, muitas vezes aquele senhor, aquela senhora aposentada, que aí agora tem tempo, então vai se dedicar ao condomínio. Então, na verdade, é uma questão muito de conveniência, né? O importante é realmente repisar o que o Claude comentou agora, da responsabilidade civil, inclusive, desse síndico, né? Não importa qual seja o condomínio, com relação à questão da manutenção predial. Pois é, e esse assunto eu quero discutir daqui a pouco, depois do intervalo, quando o condomínio, através do síndico, contrata uma obra para fazer impermeabilização, para fazer a pintura, enfim. Quem é o responsável por essa obra? É quem assina o contrato? O síndico? É a empresa? Como é que isso funciona? Há uma responsabilidade compartilhada? Como é que isso funciona na prática? A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos de volta aqui no Condomínio Legal. Até já. Este é o Condomínio Legal, aqui na CBN Diário, dentro do Notícia na Manhã. O Condomínio Legal, você sabe, é um programa que fala sobre planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. E nós temos a segunda edição do Manual do Síndico, Manutenção Predial, que é uma promoção, né? É uma parceria do CREA com o Secov de Florianópolis e Tubarão. Estamos na companhia do engenheiro eletricista Claude Pasteur de Andrade Faria, que é responsável técnico também pelo material publicado, e o presidente do Secov Florianópolis Tubarão, Fernando Vilrich. Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui aquela situação quando um condomínio contrata um prestador de serviço. Por exemplo, uma empresa para fazer a pintura, uma empresa para fazer a impermeabilização e por aí vai. A responsabilidade é de quem? Bom, Renato, se o síndico tiver a precaução de contratar uma empresa com registro no CREA e que apresente um responsável técnico mediante a anotação de um documento chamado ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, mediante esse documento, que é legal, é uma lei que criou esse documento, a lei 64796, o profissional que anota a RT, ele assume a responsabilidade técnica pelo que ele for fazer, seja a pintura do prédio, seja a impermeabilização, manutenção de elevadores, qualquer serviço. Então, nesse caso, o síndico está contratando um profissional habilitado que vai anotar sua RT, e essa responsabilidade será do profissional. Pois é, agora, Fernando, o que acontece muito nessa área é a informalidade, né? Infelizmente, nós ainda temos aqui na nossa região muita informalidade na prestação de serviços para condomínios, né? A gente vê efetivamente empresas, né, e profissionais autônomos aí no mercado sem nenhuma capacidade técnica ou formação na área, né, prestando efetivamente serviços para os condomínios e fazendo obras sem acompanhamento de profissionais habilitados, como mencionou o Claude. A partir daí, né, nós podemos inclusive, ou pode ter inclusive a própria responsabilidade civil do síndico, porque em havendo algum problema, né, ou algum dano resultante de uma obra mal feita, né, ou mal concebida, né, por aquilo que no judiciário a gente chama inclusive de culpa in eligendo, né, que é a culpa de quem escolheu, né, que é a responsabilidade do síndico. Ele tem a obrigação de promover as manutenções no condomínio, mas que o faça de forma adequada com os profissionais devidamente habilitados. A partir do momento que ele escolhe, muitas vezes por uma questão de preço,
né, que é a realidade do nosso mercado, fazer com fulano ou com beltrano, que não tem nenhuma habilitação técnica, muitas vezes não tem nenhuma empresa regularmente constituída, e daí surgem outros problemas, como exemplo, no caso de uma infiltração, danos a apartamentos, ao patrimônio de condôminos, né? A partir daí, nesse caso, se o síndico agiu com culpa, com omissão, né? Não tenha dúvida de que ele pode ser responsabilizado. Nesse caso aqui que eu vou citar para vocês, houve um dolo, né? Houve um prejuízo apenas de uma unidade, né? Era um condomínio residencial, com um colega nosso aconteceu. Ele contratou não sei nem se era uma empresa, contratou um prestador de serviço para fazer a limpeza do telhado. Aí o que ele fez? Ele tirou o cano da tubulação da caixa d'água da própria casa e ligou ali uma mangueira para fazer a limpeza do telhado. Quando terminou o serviço, aí ele tirou a boia, né? Desligou a boia ali, né? Da caixa d'água. Aí o seguinte, ele esqueceu ele ligou justamente o registro de volta, conectou, só que deixou a boia desativada e foi embora. Quando esse meu colega voltou para casa, ele se deparou com o telhado limpo, é verdade, só que a casa completamente alagada. Aí danificaram-se móveis, utensílios domésticos, eletroeletrônicos, enfim, foi um prejuízo tremendo. E era um senhor que não tinha nem respaldo financeiro para reparar o dano, né? Ele acabou até depois ajudando no reparo, enfim, foi a melhor forma que esse colega viu de ter uma redução no seu dano, né? Contando com a ajuda do próprio prestador do serviço, né? Agora é preciso ter esse cuidado também com quem nós estamos nos relacionando, né? Quem nós estamos contratando, né? Isso é fundamental, né? Só para completar, Renato, esse caso que você mencionou, pelo menos o cidadão ainda teve a hombridade de auxiliar, né, de estar presente e tentar resolver o problema. A grande maioria das vezes o que acontece é que você não encontra esse prestador de serviço nunca mais. O cara foge, né? O cidadão foge. Isso a gente vê no mercado, né, de maneira cotidiana, infelizmente. Bom, para daqui a pouco, depois do intervalo, eu quero saber o seguinte: qual é a relação de condomínio com o Código de Defesa do Consumidor? Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.